Ele foi dia 13 de julho de 2015. Correto. Certo? Correto. Então, assim, o que hoje está se procedendo com esse documento aqui? Nós temos as casas aqui, que elas estão sendo acompanhadas fora do momento das casas que foram removidas, correto? As casas que foram removidas estavam naquele primeiro momento lá, é outro assunto, eles já estão... Não estava nem passando. Exato, exatamente, essa é uma outra questão. Essa questão agora, desses abalos nessas casas, eles surgiram na compactação desse nível agora que está sendo feito. Sim, nós temos lá também. Então, o que acontece? Todas essas casas que foram danificadas, que tiverem as suas estruturas danificadas, prejudicadas, ou alterou alguma coisa na estrutura da casa, eles vão ser reparados pelo poder público. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Só como que quer. Deixa eu falar, fazendo um minutinho só, fazendo favor. Porque senão a gente não chega, você não vai ter a resposta que você precisa. Por quê? Isso tudo ele é acompanhado pela equipe de defesa civil e é passado para a equipe técnica da Secretaria de Obras. Sim. Certo? Sim. Na hora que a obra ela vai chegar num outro patamar, porque não adianta a gente ir lá começar uma intervenção agora na casa que trincou. Você concorda comigo? Porque nós ainda vamos ter lá um impacto. Isso eu não vou dizer que concordo. Não, mas a defesa civil ela vai em vocês e vai falar assim, ó, eu preciso removê-los. Porque isso aqui está acontecendo. E se de hoje para amanhã cair e matar a pessoa que está debaixo? Mas a pessoa ela já foi avisada. Mas a gente foi para o aluguel, agora Peraí, que nós das vamos casas da nesse gente, detalhe. Exatamente. Essa garantia, ela... Deixa eu continuar falando, que eu vou entrar nesse detalhe. Pode falar, existe essa garantia, a doutora Roberta ela está aqui, é justamente por causa dessas questões. Porque não adianta a gente chegar lá agora e a gente começar uma intervenção numa casa que teve, por exemplo, uma trinca. Sendo que nós vamos continuar movimentando máquinas pesadas lá e pode acontecer outra coisa. Então qual que é a medida? Por que tem a medida cautelar? É justamente o quê? Ir até o morador e avisar para ele que ó, a sua residência, como o Alex esteve lá e avisou para o morador, ó, vocês têm que sair até que a gente resolva e estabilize a situação. Talvez pode ser removido, pode ser indenizado, ou vai ficar no aluguel até que isso resolva a situação. Mas se a gente sair, então a prefeitura garante que a casa vai ficar... Vocês são capazes de dar o mesmo conforto que a gente tem na nossa casa, na casa de aluguel? A casa dela. A casa do aluguel não é a prefeitura que arruma a casa para você, certo? Quem arruma a casa para você, para ver se está de acordo com a sua necessidade, é você, certo? Você vai levar até o setor da prefeitura até então, e na última vez que apresentar... isso aconteceu, a gente saiu sim. Vocês pediram, a gente saiu. Mas quase 50% a gente tem que pagar do nosso bolso, porque a casa, pelo que foi dado da prefeitura, o dinheiro que eles investiram pela casa, nem no viaduto a gente morava. E outra, vocês pediram não. A gente correu atrás pra gente sair, porque o cara da Defesa Civil falou que não tinha perigo a gente estar onde a gente estava, não. Aí eu queria ver se ele colocasse a família dele para dormir lá durante a chuva, ele ia ver se não ia ter Mas perigo. nessa execução da obra? Não, da primeira vez a Não. gente que correu atrás pra gente sair da casa que estava correndo risco, porque a Defesa Civil falou que estava tranquilo, podia ficar de boa, tá bom, aqui pode ficar aqui tranquilo. Eu falei pra ele, se Deus descer aqui e me falar que eu posso ficar, eu vou ficar. Agora você falando, eu não fico não. Concordo com vocês, certo? Acho que vocês têm toda a razão, porque só quem está sofrendo naquela hora, Você pode concordar, mas saber, tá bem assim, não, você não tá. Então não adianta nada eu falar aqui para vocês, correto? Porque então não adianta nada tentar explicar aqui para você, porque eu estou só tentando esclarecer algumas questões. Você fazer um comentário para mim sobre essas rachaduras, por favor? Qual comentário que você quer ouvir? Não, o que você falaria para uma casa que é 2 pavimentos, esse é o primeiro pavimento? Sim, ó, se, Dois por exemplo, a pavimentos, perícia, 14 pés, lá, a vistoria lá, se ela foi detectada que foi um impacto da obra, 14 cômodos. ela vai ser ressarcida. Olha, 14 cômodos. Ela vai ser ressarcida. Não, você está perguntando? Só um detalhe para analisar. Olha. O que foi lá foi só a Defesa Civil, não foi um técnico, não foi um engenheiro, Não, não foi ninguém o engenheiro capacitado o suficiente. não, foi sim. Não, o engenheiro não foi. Na minha casa não foi. Não, o engenheiro não foi.
Lá nós vamos dar acompanhamento do Marcelo Centeno. Quem foi esse rapaz que da Defesa Civil? Esse menino aqui, e o Alex Valério, não foi ninguém mais capacitado em termos de engenharia. Até então a gente pediu passagem, mas a gente pediu um laudo da engenharia para fazer o quê? Porque a engenharia ia falar no momento que a gente saiu, desde o momento que a gente retornasse, e não foi nenhum. Então assim, você está correto, a gente veio aqui para buscar uma informação que você quer nos dar. Mas, só que quando ele chegou lá, aí eles pediram, você faz um gessinho aqui e monitora. A gente pediu, a gente fez. Correto? Aí beleza, aí a segunda vez que a Defesa Civil retornou, aí eles já falaram que você tem que sair. Mas eles queriam que a gente achasse um aluguel de 300 a 600 reais para eles tirar a gente. Porque Defesa Civil, ao meu ponto de vista, ela está lidando com vida. Até então ela não quer prejuízo com um ser que é o maior do patrimônio mundial, é a vida. É a vida, não tem coisa mais cara do que a vida, correto? Então o pessoal do Defesa Civil quer isso, quer tirar a vida. Mas sim, a gente sai. Quem vai nos dar garantia que a casa não vai cair? Da forma, isso aí, só um segundo, da forma que eles falaram. Porque a gente tem que sair. Outra coisa, eu pago um aluguel de 300 reais. O meu aluguel de 300 reais é 2 cômodos e um banheiro. Um aluguel de 600 reais hoje, a casa dela tem mais de 100 metros. São 14 cômodos. É uma família em cima, outra família embaixo. Sua família dela são quantas pessoas? 6 pessoas. E tem mais gente embaixo. O que acontece? Você acha que um aluguel de 600 reais suporta isso? Você? São questões do seguinte, essas questões do aluguel, elas são ponderadas família a família. Elas são colocadas lá de uma maneira que, se vocês chegarem lá, vocês vão chegar primeiro pelo desenvolvimento social, vocês têm lá todo o relatório que a Teresina falou aqui, de acompanhamento da família, da situação, do que está lá, que vocês vivenciam. Isso é lá solucionado de uma maneira que vocês não saiam prejudicados. Se lá vocês arrumaram a casa, que ela não é 600 reais, eles vão lá no departamento técnico lá e fazer para assim, ó, essa casa aqui, essa família aqui, infelizmente ela arrumou um aluguel que é de 700, 750, ou arrumou por um valor lá, isso é negociado e colocado a família lá. Isso não é chegado lá e imposto, não. Só que existe, a prefeitura, ela trabalha com um parâmetro, porque senão, quando a grande dificuldade das obras que tem intervenção social, um dos maiores deles é esse. É o quê? É convencer as pessoas de que do que está sendo feito lá é para melhorar a vida de todo mundo. Ele não é para melhorar. Só que eu não consigo fazer uma obra lá sem o quê? Sem que haja esses impactos. Só que porque se eu pedir para você lá, por exemplo, ó, lá houve as trincas, houve o problema das rachaduras, o impacto na estrutura da casa. Se eu chegar lá, por exemplo, a equipe técnica que nós temos lá, solicitar de vocês o projeto, por exemplo, estrutural da casa, tem? Não, a casa foi comprada. Exato. Então nós temos que ponderar o quê? Que a prefeitura ela não vai prejudicar e nem dar prejuízo lá. Só que nós temos o que? Estudar caso a caso, e teve um problema do prejuízo, o abalo. Sim, não tem problema, é isso que ela vai te ressarcir. Como nós temos casa lá também, que o quê? Elas já estavam trincadas, elas não tinham estrutura. Que o governo dá garantia, mas qual que é o Deixa eu perguntar, da pessoa qual do seria esse governo homem? vai estar em frente dando essa garantia? Como é que Vai estar em frente dando essa sair da garantia. residência dela, Qual é o vai voltar nome e a casa dele? dela vai estar O nome do do jeito homem? que está. Não, chama-se o quê? O nome do Prefeitura poder Municipal de Birité. Hoje, um representante do governo que vai estar representando e dando a garantia para a gente. O que Porque é só a acontece? prefeitura O Vicente hoje representa hoje a Secretaria de Obras, correto? O Vicente hoje. Eu não posso falar aqui para você aqui que eu te dou essa garantia. Quem te dá essa garantia é o poder público junto com o judiciário e com tudo que o quê? Permitam que nós que somos agentes públicos, né, deem essa garantia para vocês através de documento e através de realização do que está sendo feito lá. Porque amanhã o prefeito, se ele não estiver satisfeito com